Você manda, Érica. Fiquem à vontade. Então, pessoal, muito boa tarde. Mais um momento especial na nossa Escola Legislativa, onde nós vamos tratar a questão da acessibilidade. E hoje, uma pessoa muito importante para nós, num projeto super bacana. Inclusive, eu estava comentando com ele agora há pouco que eu nem imaginava o quão complexo é a questão do cão-guia. Então, hoje nós estamos recebendo o Murilo Henrique Delgado Mariano, que ele é graduando em Direito e usuário de cão-guia há quase 3 anos já. Ele é analista de relacionamento do Instituto Magnus e ativista dos direitos humanos, principalmente os direitos da pessoa com deficiência. Então, quero aqui dar as boas-vindas para o Murilo, agradecer a presença dele, agradecer ao Instituto Magnus, que faz um brilhante trabalho na sociedade aí. Parabéns, viu, Murilo, pelo trabalho de vocês. Obrigado. Trazer um pouquinho para a população em geral o que é, como é que funciona o cão-guia, né? Qual a importância dele, os resultados que ele pode estar trazendo, né? E convidar todos aí para ter uma bela palestra. Eu vou ficar aqui escondidinho, viu, Murilo? Mas estou aqui ouvidos bem atentos aí a vocês aí. Pessoal, muito boa tarde. Murilo, seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Bom, primeiramente, agradecer aqui ao Pedro pela oportunidade, pelo convite, a todo o pessoal da escola aí. Para mim, como estudante de Direito, está sendo uma experiência bem legal estar falando aqui um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha experiência também como usuário de cão-guia. Eu acho que vai ser bastante enriquecedor. E a ideia é passar um pouquinho, né, de informação a respeito, apresentar um pouquinho desse universo dos cães-guias e, mais importante, né, tirar as dúvidas aí, que eu sei que tem bastante dúvida sobre esse universo. Então, a ideia é apresentar um pouquinho desse trabalho, um pouquinho dos cães, esclarecer dúvidas, porque quanto mais gente, né, a gente tiver informado a respeito, quanto mais pessoas conhecerem, souberem sobre cães-guias, mais fácil vai ser para os usuários de cães-guias, para as pessoas que querem ter cães-guias, né? Saber como é que funciona todo esse processo. Então, é uma satisfação enorme estar aqui. Agradeço imensamente a escola pelo convite, agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui. Sei que tem bastante gente aí que eu já conheço também, e eu agradeço muito pelo apoio. E vamos lá. Bom, como o Pedro falou, né, eu sou o Murilo Delgado, trabalho aqui no Instituto Magnus e sou usuário de cão-guia. Eu nasci com deficiência visual, nasci com glaucoma congênito e fui perdendo a visão, né, durante a minha vida. Então, hoje eu sou quase totalmente cego, tenho só um resquício de visão, menos de 5%, bem pouquinho mesmo. Hoje, os meus olhos são a Badusca, que é a minha parceira há quase 3 anos. Eu sou um homem de pele parda, tenho cabelos castanhos escuros, curtos, olhos azuis e estou com barba por fazer. Estou vestindo uma camiseta amarela do Instituto Magnus e por cima uma blusa verde. E atrás de mim tem uma parede que eu acho que é branca. Bom, falando rapidamente sobre o Instituto, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. O Instituto Magnus é uma ONG, né, sem fins lucrativos, criada e mantida pelo grupo Admax. A Admax, para quem não conhece, é uma fabricante de alimentos para pets, detentora aí de diversas marcas. Eu acredito que a mais famosa ainda seja a Magnus, né? Mas existem outras marcas também, como a Fórmula Natural, Origens e afins. E há mais ou menos 8 anos atrás, eles receberam um pedido de ração para um projeto de treinamento de cães-guias. O pessoal estava treinando cães-guias e entrou em contato com eles para saber se eles poderiam ajudar com a alimentação dos cães. E aí, isso acabou despertando um certo interesse pelo assunto, e o pessoal foi buscar mais informação sobre cães-guias, sobre como funcionava tudo isso, né? Porque a gente não vê muito cão-guia por aí, não ouve falar, né? Será que existia uma demanda para isso ou não? Será que era difícil?
E eles viram que existia, sim, uma demanda muito alta e que esse treinamento era muito complexo, caro, e não existiam escolas no país, né, para desenvolver esse trabalho em larga escala. Existiam alguns projetos, mas tudo muito pequeno, muito rudimentar. E aí surgiu, então, a ideia de construir um centro de treinamento de cães-guias para atender essas pessoas e tentar mudar um pouquinho essa realidade. Hoje a gente estima que sejam quase 7 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, entre pessoas cegas e com baixa visão, e nem 200 cães-guias trabalhando. Então, é uma diferença muito grande, né? Muito desproporcional. A gente arredondar aí dá uma média de um cão-guia para cada 35 mil cegos. Então, é um número muito, muito gritante nessa diferença. E aí, então, a gente começou as atividades em 2015, começamos a construir o nosso complexo e treinar os primeiros cães, para inaugurar oficialmente em 2018. Então, temos aí 2 anos e meio de história oficial do Instituto Magnus, e nesses 2 anos e meio a gente já se tornou o maior centro de treinamento de cães da América Latina. Hoje nós somos referência em treinamento, em estrutura, porque não existe uma outra instituição desse porte, né? Existem outros trabalhos, outros projetos muito bons, mas infelizmente acaba esbarrando, né, no problema que as instituições têm no nosso país, que é captar recursos. Infelizmente, a gente sabe que as empresas não tendem muito a investir em causas sociais, né? Então, é uma dificuldade muito grande. E todo esse processo ele é muito caro. Então, a gente tem aqui o privilégio de ter uma empresa por trás, né, que investe muito forte nisso. Temos parceiros também que ajudam nesse trabalho, e isso permite que a gente faça esse trabalho da forma que a gente faz. Sobre a nossa estrutura, nós temos aqui uma área de 15 mil metros quadrados, então uma área relativamente grande, né? E hoje são 6 prédios. Então nós temos uma maternidade, um canil, um centro cirúrgico, uma área de quarentena e um hotel. Além disso, um prédio administrativo, né, onde fica a maior parte da nossa equipe. Então, o processo todo para a formação de um cão-guia começa na nossa maternidade. A gente seleciona alguns cães para serem reprodutores, e eles ficam com famílias voluntárias que a gente chama de famílias guardiãs. Essas famílias não têm custo nenhum, todo o custo do cão é mantido pelo Instituto, e o cão vem para cá só na hora de ter os filhotes. Então, a matriz vem para a nossa maternidade, fica aqui uns dias, tem os filhotes aqui para a gente conseguir dar todo o acompanhamento, todo o suporte para ela, né? Que precisar, se tiver alguma emergência, precisar fazer, de repente, uma cesárea ali, a gente já está preparado para atender. Fica aqui com eles todo o período de amamentação para a gente dar esse suporte também. E aí, depois, a mãe volta para casa e os filhotinhos ficam aqui mais ou menos até 90 dias, para a gente fazer todo o acompanhamento inicial, da vacina, tudo certinho. Então, já nesse período, tem uma série de estímulos que a gente faz com esses cães. Essa maternidade, esse prédio que eles nascem, é como se fosse uma casa. Então, tem sala, quarto, cozinha, lavanderia, banheiro, tem tudo que tem numa casa, todos os móveis eletrodomésticos, tem funcionários específicos da maternidade que ficam o dia todo ali com os cães, para eles se acostumarem já desde o nascimento com o ambiente que eles vão viver. Então, é diferente do cachorro que nasce lá no canil, por exemplo, né, quando a gente vai num canil comprar um cachorro, e o cão fica preso lá na baia, com um monte de outros cães, não tem muito contato com pessoas. É um manejo totalmente diferenciado, pensado no trabalho que eles vão desenvolver. Então, eles nascem numa casa e vivem numa casa desde o do nascimento. Então, eles têm contato com aspirador de pó, com liquidificador, com pessoas 24 horas por dia. Então, isso faz toda a diferença no desenvolvimento desses cães. Além disso, tem uma série de estímulos que a gente faz
como escada, rampa, textura diferente ali no chão, sons que a gente coloca para eles já irem conhecendo ali no ambiente que eles se sentem seguros, para depois essa transição para a sociedade seja muito mais fácil. Com mais ou menos 90 dias, eles saem da nossa maternidade e vão para a socialização. Que aí é a primeira etapa da formação mesmo do cão-guia, do treinamento. Essa socialização acontece com famílias também voluntárias, que a gente chama de família socializadora, é uma coisa que vocês vão ouvir eu falar bastante. E hoje a nossa maior dificuldade é encontrar essas famílias que vão ficar com o cão mais ou menos por um ano e apresentar o mundo para esses cães. Então, a família socializadora, ela vai ensinar uma série de regrinhas que o cão precisa aprender para se comportar dentro e fora de casa, como, por exemplo, não subir na cama, no sofá, no banco do carro, não comer os móveis da casa, se comportar fora de casa também, então, saber como andar no carro, saber como ele tem que se comportar num restaurante, por exemplo, né? Aquela comida toda em cima da mesa, não é para ele. No supermercado, a mesma coisa. Então, ele precisa aprender a se comportar nesses lugares. E aí, para isso, a gente dá todo o suporte para as famílias. A gente fornece alimentação, acompanhamento veterinário e toda a instrução técnica para a família de como ensinar tudo direitinho para o cachorro, o que pode, o que não pode. Então, a gente vai orientando a família e a família vai aplicando isso com o cão para que, nesse período, ele consiga desenvolver tudo que ele precisa para se tornar um cão-guia. Depois desse período de socialização, o cão retorna aqui para o Instituto e fica aqui no nosso canil de 3 a 5 meses em treinamento específico. Então, em toda essa estrutura que eu falei para vocês, né, a gente tem quase 2 quilômetros de calçada que a gente usa para treinamento. Então, a gente tem uma série de obstáculos que são colocados para que o cão vá entendendo o que a gente espera dele, como vai funcionar o trabalho dele, e aos pouquinhos a gente vai dando mais responsabilidade para ele. Então, a gente começa o treinamento aqui, depois vai para Salto de Pirapora, que é a cidade onde está o Instituto, depois a gente vai para Sorocaba, depois a gente vai para São Paulo, aumentando um pouco o nível de dificuldade, até que o cão esteja preparado para trabalhar em qualquer situação, em qualquer ambiente. Quando a gente termina esse treinamento, esse cão estando apto para ser um cão-guia, aí a gente vai buscar a pessoa que vai trabalhar com ele. Por que eu digo ele estando apto para ser um cão-guia? Um dos fatores que tornam esse processo tão complexo, tão caro, é que não são todos os cães que vão se tornar cães-guias. Então, desse processo todo, a cada 10 cães que saem da nossa maternidade, de 4 a 6 vão se tornar cães-guias. Muitos cães são desligados aí ou por questões de saúde, às vezes eles podem apresentar algum problema de saúde, ou a gente pode perceber que eles têm potencial de desenvolver um problema de saúde, e aí esse cão é desligado, ou por questão de comportamento ou vocação, né? Quando a gente fala em vocação, é que o cachorro não gosta de guiar. Então, eu já ouvi muito, por exemplo, que o cão-guia, ele é como se fosse um escravo, ele é forçado a fazer aquele trabalho. Isso não existe. O cão, ele tem que estar feliz, senão ele não vai ser um cão-guia. Se ele não gosta daquilo, ele não vai ser um cão-guia. Então, muitos cães são desligados por esses fatores. Quando é uma questão de comportamento ou de vocação, a gente tenta destinar para um outro trabalho. Então, a gente tem cão que foi para a polícia, a gente tem cão trabalhando com pessoa tetraplégica, trabalhando com criança autista. Então, a gente tem algumas opções para destinar esses cães. Quando é alguma questão de saúde, aí o cão ele é desligado e doado. Então, quando a gente termina esse treinamento, está tudo certinho, o cão está apto para ser um cão-guia, aí a gente vai buscar a pessoa que vai trabalhar com ele. Então, as pessoas que têm interesse em ter um cão-guia se inscrevem lá no site do Instituto, existe um formulário para cadastro, né, de candidatos a cães-guias, e essas pessoas vão passar por uma avaliação técnica, onde a gente vai analisar desde a velocidade que a pessoa anda, altura, peso, o tempo de reação dela ao movimento, como ela toma decisões ali no dia a dia,
a personalidade da pessoa, a rotina, tudo que a gente puder levar em conta para ver o cão que vai se encaixar melhor com aquela pessoa. Então, é como se fosse um casamento arranjado, digamos assim. É como uma doação de órgão. A gente vai buscar a pessoa mais compatível com aquele cão. E aí, quando a gente encontra esse par perfeito, a pessoa vem aqui para o nosso hotel e fica num período de adaptação com o cão. Essa adaptação, esse período que a gente chama de adaptação, ele leva um mês e ele acontece em 2 etapas. Então, a primeira etapa acontece aqui no Instituto, o pessoal vem, se hospeda aqui com a gente tem um hotel todo preparado para isso, adaptado, a gente fornece tudo que a pessoa precisa, alimentação, tudo que ela vai precisar nesse período aqui, e vai aprender desde os cuidados diários com o cão, então toda a parte de higiene, escovação de pelo, de dentes, rotina de banheiro, todos os cuidados diários, até como trabalhar com o cão, os comandos, posicionamento, toda a comunicação que vai existir ali entre essa dupla. Depois desses 15 dias aqui no hotel, a dupla retorna para casa e aí tem mais 15 dias de adaptação na rotina da pessoa. Então, o instrutor vai na casa da pessoa todo dia para fazer com ela as rotas que ela fazia antes, agora com o cão. Então, fazer essa transição do cão na vida da pessoa, né? Essa adaptação, para que a pessoa vá se acostumando com o cão ali num ambiente que ela conhece, que ela se sente mais segura, e o cão também, por sua vez, vá se acostumando com a pessoa, a rotina dela, os caminhos, e aos pouquinhos a gente vai ampliando as rotas até que os dois estejam livres aí para ir para qualquer lugar com autonomia, liberdade e segurança. Quando a gente termina, então, essa adaptação, tem a doação oficial do cão, que a gente chama de graduação, e aí a dupla vai viver aí juntos, felizes, e a gente segue acompanhando essa dupla até a aposentadoria. Então, eu até brinco, né, que quando a gente ganha o cão, a gente ganha um instrutor de brinde, porque esse acompanhamento é vitalício até a aposentadoria. E aí, lá pelos 8, 9 anos, né, esse cão se aposenta e a pessoa retorna para a fila para receber um novo cão. Então, além de doar os cães guias, a gente tem esse compromisso de repor esses cães aposentados para que as pessoas não fiquem desassistidas. Porque senão a pessoa está acostumada ali a trabalhar com cão guia e de repente ela fica sem, né? É muito ruim. Então, a gente tenta minimizar ao máximo essa situação. Bom, da parte da apresentação do Instituto, eu acho que eu falei o que eu tinha para falar aqui, resumidamente. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, e aí a gente vai comentando em cima também. Murilo, nós já temos algumas perguntas. Posso fazê-las? Perfeito. Tá. A Duane perguntou: existe um cadastro para ser uma família socializadora? Existe sim. Então, as pessoas que têm interesse em socializar, né, podem se inscrever também no nosso site. Então, entrando lá no nosso site, tem algumas abas, né? Tem uma aba para quem tem interesse em ter um cão guia e tem uma aba de famílias voluntárias, que são famílias socializadoras. E aí tem algumas informações ali sobre a socialização, é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Como funciona esse período. E aí a família pode se inscrever. E a gente tem alguns requisitos, né? Então, nesse momento, como a socialização ela demanda um acompanhamento mais próximo do Instituto, por essas questões de alimentação, acompanhamento veterinário, instrução, treinamentos, a gente busca famílias aqui da região de Sorocaba, né? Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora, Araçoiaba, Itu, Salto, São Roque, são cidades mais próximas, e a gente consegue reunir as famílias, né, para fazer treinamento, não é tão longe para a família vir para o Instituto quando precisa. A ideia é que no futuro a gente vai expandindo essa área, né, mas agora como a gente ainda tem uma equipe pequena, a gente
busca famílias nessa região para não deixar o pessoal aqui desassistido. Tá, posso fazer a próxima? Pode, por favor. A Rafaela perguntou: tem um labrador, gostaria de saber qual o processo para ele se tornar um cão-guia. Bacana, Rafaela, muito legal. E assim, primeiro, obrigado, né, pela sua disposição. Muito legal, parabéns. Aqui a gente não costuma receber doação de cães, porque a gente tem alguns protocolos. Então, mesmo com esses protocolos, a gente tem esse fator de perda, né? Mas eles acabam minimizando um pouco. Então, quando a gente seleciona um cão para ser um cão-guia, a gente precisa conhecer muito bem a genética, ter um acompanhamento genético dos pais, dos avós, né? Além de ter ali o pedigree, que já é, né, comum, a gente precisa ter um acompanhamento genético. Então, das características mesmo dos pais, dos avós, se tem agressividade, se não tem, exames, né, de estrutura óssea, sanguínea, para a gente tentar minimizar essa perda. Então, por isso que a gente não costuma receber doações. Ou a gente busca em canis parceiros que têm esse acompanhamento que a gente precisa, ou são cães do nosso plantel aqui mesmo. A Edna pergunta: um cão adulto pode ser treinado para ser um cão-guia? Não, Edna, não. Como esse treinamento ele já é um tanto demorado, né? São quase 2 anos, com um cão adulto dificulta, né? Vai ficar mais velho ainda. E a gente opta por fazer esse treinamento desde filhote, principalmente a parte da socialização, porque conforme o cão vai crescendo, ele vai aprendendo, né, algumas coisas, e aí é muito difícil a gente reverter alguns vícios. Então, os cães eles aprendem com muita facilidade, mas para desaprender uma coisa errada é quase impossível. Então, por isso que a gente opta por fazer esse trabalho desde filhotinho. Além do que, mesmo que a gente consiga treinar um cão adulto, né, ele já vai ter uma redução aí da expectativa de vida. Então, por exemplo, se a gente pega um cão que está com 2 anos, vamos supor, vão ser mais 2 para treinar ele. Então, ele vai ser entregue com 4 anos. Ele vai se aposentar com mais ou menos 8, 9 anos, então ele vai trabalhar muito pouco, né? Não vai ser tão viável assim. Ok. O Eduardo Azini fez uma pergunta pelo YouTube. Na verdade, duas perguntas. A primeira é: estão aceitando família acolhedora e pessoas com deficiência visual de outras cidades para receber cão-guia? É uma das perguntas. A segunda é: como a pessoa com deficiência visual deve ser preparada para receber um cão-guia? As duas são do Eduardo. Perfeito, Eduardo, muito bom. No caso das famílias socializadoras, é como eu estava dizendo, nesse momento, como a gente precisa dar um acompanhamento mais próximo, a gente busca famílias aqui mais próximas ao Instituto, então aqui da região metropolitana de Sorocaba. A ideia é que no futuro a gente expanda isso, mas nesse momento, para a gente conseguir atender todo mundo com excelência, né, não deixar ninguém desamparado, a gente está buscando nessa região. Para candidatos a cão-guia, aí sim, é mais flexível. Então, nós atendemos preferencialmente num raio de 150 quilômetros, né, daqui do Instituto, então já é uma região bem grande. E como precisa existir essa compatibilidade do cão com a pessoa que ele vai trabalhar, se a gente não encontrar ninguém compatível nesse raio, aí a gente vai expandindo até encontrar uma pessoa compatível com aquele cão, até encontrar esse par perfeito. Então, por isso que a gente já tem cão trabalhando, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em Londrina, por conta dessa compatibilidade. Tá. E a outra pergunta que eu esqueci. É dele mesmo, é como a pessoa com deficiência visual deve ser preparada para receber um cão. Ah, perfeito, perfeito. Essa preparação acontece naquele período que a gente chama de adaptação.
Então, depois que a gente faz todo o treinamento do cão, a gente faz a seleção da pessoa que vai receber aquele cão, e a pessoa vem aqui para o Instituto para um treinamento imersivo com o cão. Fica 15 dias aqui em adaptação para aprender a lidar com o cão, e mais 15 dias de adaptação em casa, na rotina da pessoa. Tá. A próxima pergunta é, Murilo, por favor, comente como devemos nos comportar quando encontramos um cego com um cão-guia. Olha, essa pergunta é muito boa mesmo. A gente sempre pede, né, pessoal, quando encontrar um cão-guia trabalhando, uma pessoa com cão-guia ou um cão de assistência, né, evitar sempre interagir com o cão de qualquer forma, ou chamar o cachorro, passar a mão, se for ajudar a pessoa, né, se comunicar com a pessoa, não com o cão, porque tudo isso acaba tirando o foco do cão do trabalho. Ele vai começar a prestar atenção em você e vai deixar de prestar atenção na pessoa que ele está guiando. E aí, nesse momento, que ele pode deixar a pessoa bater em alguma coisa, tropeçar. Eu dou sempre o exemplo de dirigir, né? Para quem dirige. Se você está ali dirigindo e tem uma pessoa do seu lado chamando sua atenção, ô fulano, olha aqui, olha para cá, você vai se distrair e vai acontecer um acidente. É a mesma coisa. Então, a gente sempre pede para evitar interagir com o cão, tirar a atenção dele de qualquer forma, para não atrapalhar o trabalho dele. Tá. A próxima pergunta é do João Scarpa, do nosso co-vereador. Ele escreve, no caso, quando o cão sai da família socializadora e volta para o instituto, não há perda de vínculo afetivo para o animal? Isso não dificulta a evolução do treinamento do animal? Então, João, muito boa pergunta, mas na verdade não. Os cães, eles são muito adaptáveis. O que a gente precisa é sempre ter eles em grupos. Eles precisam sempre estar em grupo, né? Então a gente não tenta sempre não isolar esse cão. E para eles é muito menos doloroso do que para nós. Então eles se adaptam com muita facilidade, né? Eles sentem um pouco falta, mas eles se adaptam com muita facilidade. Então, geralmente, quando ele volta para o instituto, ele vai ficar com cães que ele já tem contato, os funcionários ele já tem contato, então não vai ser um ambiente totalmente estranho para ele, é um ambiente que ele já está acostumado, né? Eles estão sempre aqui no instituto, então não é uma situação totalmente nova. Só muda para ele, só muda a matilha, né? A gente pode pensar dessa forma. E depois, quando ele vai para a pessoa com deficiência visual, também é a mesma coisa, né? A gente faz a transferência desse vínculo. E a família, ela não perde contato com o cão, tá? Então, depois que o cão ele é doado, a gente tem um período de adaptação aí, claro, precisa ser respeitado, mas a família não perde contato. Então, a família pode acompanhar depois, visitar o cão, sem problema nenhum. Eu tenho contato com a família que socializou a Badusca, é super legal. Tá, vamos lá. O Ander Viana pergunta, como o cão-guia vai interagir com os membros da família do cego quando em descanso? Quando ele está em descanso, quando ele não está trabalhando, ele é um pet normal. Então, ele pode interagir normalmente, ele pode brincar. O que a gente sempre orienta é que toda a questão, toda a parte de cuidado do cão é responsabilidade do usuário, né? Responsabilidade da pessoa. Então, por exemplo, a minha cãozinha, ela pode brincar com a minha família, ela pode brincar com o pessoal aqui no instituto, mas ela é uma responsabilidade minha. Então, sou eu que tenho que alimentar ela, sou eu que tenho que levar no banheiro, né? Eu que tenho que iniciar as brincadeiras para fortalecer sempre esse vínculo entre a gente. Mas, quando eles não estão trabalhando, eles são cães normais. Ok. Uma outra pergunta. Como funciona o processo de aposentadoria dos cães? Quanto tempo e com quem eles ficam? Então, eles se aposentam em média 8 a 10 anos, né?
E isso é uma decisão em conjunto entre o instrutor e o usuário. Então, como eu disse, a gente, depois que o cão é doado, continua tendo acompanhamento, né? Então, tem visitas regulares que são feitas para avaliar a dupla, ver se o cão está trabalhando legal. E aí, quando a gente começa a perceber que o cão está ficando cansado, fadigado, a gente faz a aposentadoria dele. Geralmente, quando o cão se aposenta, ele fica ou com a pessoa que ele trabalhou, ou com alguém próximo. Então, a gente busca um amigo, um familiar, que tenha disponibilidade para ficar com o cão, se o usuário não tiver. Ou, em último caso, ele retorna aqui para o Instituto e a gente busca uma família de adoção. Então, a gente tem essa opção, mas geralmente fica com a pessoa ou com alguém próximo. Tá. O professor Eduardo gostaria de pedir para o Murilo reforçar a importância da orientação e mobilidade e da necessidade da pessoa com deficiência visual ter total habilidade de caminhar com a bengala. Ah, perfeito. Bom, para que a pessoa receba um cão-guia, né, possa ter um cão-guia, ela precisa ter orientação e mobilidade. Então, é uma questão que a gente recebe muito aqui no Instituto, né, uma dúvida muito recorrente. O pessoal entra em contato com a gente, né, e sempre diz: ah, eu quero um cão-guia porque eu tenho medo de sair na rua, tenho medo de andar sozinho. Mas o cão-guia, ele não vai resolver essa situação. Ele não vai te dar essa segurança. Ele não vai suprir essa falta. Então, para que tenha um cão-guia, é imprescindível que a pessoa tenha essa orientação de mobilidade, que ela faça o curso, né, tenha esse aprendizado para aprender a encontrar referências sem a visão. Então, aprender a usar os outros sentidos, usar a audição, o tato, para entender o ambiente à nossa volta, porque isso vai servir como base para o trabalho com o cão-guia. Então, o trabalho com o cão-guia é sempre um trabalho em conjunto, é um trabalho da dupla. O cão não faz nada sozinho e a gente não faz nada sozinho. A gente vai dizer para o cão para onde a gente quer ir e o cão vai ajudar só a desviar de obstáculos, a encontrar o que a gente quer encontrar, mas toda essa parte de perceber onde eu estou, para onde eu vou, por onde eu vou, tudo isso tem que partir de mim. Então, a orientação à mobilidade é essencial para que a pessoa possa trabalhar com o cão-guia. Ok. Murilo, só a título de informação mesmo, a sua câmera está desligada. Fique à vontade, tá? Ah, tá. Eu acho Tá, que é o meu celular aqui. tá. Enquanto isso, vou fazer a próxima, tá? O Ariovaldo escreveu: Boa tarde, Murilo. Parabéns pela divulgação desse trabalho. É de grande importância para todos. Existe um cadastro para voluntários para adestrar cães? Nesse momento, não. A gente, como funciona, né? O trabalho do instrutor de cão-guia, que a gente chama, é diferente do um adestramento. O instrutor, ele não vai fazer só o treinamento do cão. Ele precisa dominar todo esse processo, desde a socialização, né, até a adaptação do cão com a pessoa com deficiência visual. Então, é um trabalho bastante complexo. Geralmente, os instrutores eles se formam trabalhando em escolas de cães-guias. Então, o instrutor inicia como um trainee, trabalha ali acompanhando os outros instrutores para aprender tudo isso, né? Para ter todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. Esse treinamento ele leva, em média, 3 anos. Então, aqui no Instituto, a gente já formou um instrutor e estamos com mais 2 trainees. Então, eventualmente, a gente abre algumas vagas aí para trainee de instrutor de cão-guia. Mas é mais ou menos nesse padrão que acontece. Ok. A Duane pergunta: Vocês já deram assistência para algum surdo cego? A adaptação do cão foi boa? Geralmente, quanto dura essa adaptação? Muito legal. Aqui no Instituto, não, a gente não teve nenhuma adaptação com surdo cego. Mas há um tempinho, se eu não me engano, ano passado, foi no ano passado,
eu, junto com um dos instrutores aqui, que é o Moisés, a gente fez um artigo falando disso, né? Ele fez algumas adaptações no exterior, se eu não me engano, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, com o surdo cego. E aí a gente estava contando um pouquinho de como é, né? Porque é um treinamento totalmente diferente. Então, tem algumas coisas em comum, mas tem muitas diferenças. Começar pela comunicação com a pessoa, a comunicação do cão com a pessoa, que é totalmente diferente. Então, tem alguns pontos aí que diferenciam bastante. Eu não me lembro o nome do artigo agora, Tuane, mas está no nosso site. Eu posso enviar o link depois, sem problema. Se você quiser entrar em contato com a gente também, tá bom? Murilo, o Eduardo Azini pergunta: qual um custo aproximado para a pessoa cega manter um cão após todo o treinamento? Muito bom. Então, os cães guias, eu vou aproveitar até a sua pergunta para desmistificar uma questão. Se diz muito que o cão guia ele é muito caro, e realmente ele é muito caro para quem treina, né? Mas para a pessoa que recebe o cão não tem custo. Então, os cães guias, via de regra, eles são doados. A venda do cão guia é uma coisa muito mal vista internacionalmente, é uma coisa muito mal vista. É como a venda de órgãos. É uma coisa vista não com bons olhos. E depois que o cão é doado, varia muito assim o custo, tá? São diversos fatores. Vai depender da alimentação, vai depender da medicação que você vai usar, para controle de infestação, por exemplo, vacinação. Eu gasto, em média, né, juntando todos os meus gastos durante o ano, dividindo, eu gasto em média aí uns R$ 400 por mês, com alimentação, vacina e tudo mais. Então é nessa faixa, mas varia bastante. Ok. A Rafaela pergunta: mesmo se meu cachorro passar por um processo de adestramento, o cão adulto, no meu caso o labrador, qual função ele poderia contribuir com algum trabalho voluntário? O que você poderia me sugerir? Muito legal, muito legal. Bom, além do cão guia, né, a gente tem uma série de outros cães de assistência. Uma opção bem legal, principalmente para labrador e golden, que são cães bastante dóceis, né, é o cão terapeuta. Então, é fazer acompanhamento com crianças, idosos, né, pessoas em quadros de depressão, enfim. E aí eu acho uma opção bem legal. É um treinamento não tão complexo, dá para fazer com um cão já um pouco mais velho, e é uma opção bem legal. Ok. O Rafael Nascimento pergunta: o cão guia é treinado para não interagir com outros cachorros no dia a dia? Mais ou menos, mais ou menos. Quando a gente fala de treinado para, é um pouco complicado no caso do cão guia, porque o treinamento do cão guia ele difere de um adestramento. Então a gente não treina o cão para exatamente fazer ou deixar de fazer algo, como acontece no adestramento, por exemplo. Se eu falo, faz isso, o cão faz isso. Algumas coisas sim, mas a gente tenta não inibir muito o comportamento dos cães, senão o cão ele fica travado. E o cão ele precisa tomar decisões. Então, algumas situações, o cão ele precisa ter iniciativa, ele precisa tomar uma decisão ali. O que acontece, geralmente, é os cães evitarem confronto. Ou eles querem brincar com outros cachorros, ou eles querem evitar confronto, querem se afastar.
Então, a única coisa que a gente não permite são cães agressivos. Então, se o cão ele demonstra algum traço de agressividade, ele é desligado. Então, numa situação ali de confronto, de risco, de ameaça, ele tem algumas opções, né? Ele pode atacar, ele pode sair, ou ele pode travar. Se ele escolhe atacar, não serve para ser um cão guia. Mas eles são muito brincalhões. Então, geralmente, quando eles vêm com o cão, eles querem brincar. E aí a gente tenta não inibir esse comportamento, porque senão o cão, a gente acaba deixando esse cão travado demais. E aí ele perde a iniciativa para, por exemplo, se precisar desobedecer a pessoa para salvar a dupla. Por exemplo, se eu dou um comando para a Badusca atravessar a rua e está vindo um carro, ela precisa me desobedecer. E aí, se a gente talha demais essa iniciativa, eles ficam travados. Eles vão obedecer a qualquer coisa e não é o que a gente quer. Ok, posso fazer a próxima? Pode, por favor. Tá, são duas. Uma pessoa cega com crises de epilepsia pode ter um cão-guia? Existe alguma restrição com relação à pessoa cega que possui outras características? Perfeito. Pode sim, tá? Não existe uma restrição, mas são treinamentos diferenciados. Então, cada característica, né, a mais vai demandar mais do cão. Então, vai depender muito do perfil do cão. Não é nem tanto do treinamento, é do perfil do cão. Então, por exemplo, no caso de epilepsia, o cão ele vai ter que, além de ser um cão guia, ele vai ter que ter uma atenção muito mais redobrada na pessoa para detectar esses quadros, né? Saber quando parar, o que fazer. Então, ele vai meio que acumular duas funções aí, né? De cão guia e, por exemplo, cão de assistência. Como acontece às vezes com o cão guia para surdo cego também, que ele acaba agindo um pouco como cão guia e um pouco como cão ouvinte. Então, não é impossível, mas demanda uma especialização aí, né? Um treinamento mais específico e um cão com um perfil mais específico. Tá. Posso fazer a próxima? Pode sim. Tá. O Ander Viana pergunta: o cão-guia pode ser para cegos de todos os níveis de orientação e mobilidade ou somente para aqueles que fazem obrigatoriamente tudo sozinhos? Ou também pode ser para aqueles que fazem de início apenas poucos trajetos? Assim, você precisa ter um mínimo de orientação e mobilidade. Você não precisa ser o cara, né? Mas tem que ter ali um mínimo para conseguir ter essa comunicação com o cão, né? Para conseguir entender ali aonde você está, para onde você vai, por onde você vai. Então tem que ter um mínimo, tá? Não tem um padrão assim. A gente vai avaliar. Então, quando a pessoa se inscreve, ela passa por uma avaliação de orientação e mobilidade, que aí a gente vai ver como a pessoa anda na rua, né, como ela se sai, como ela toma decisões ali, de repente, num lugar que ela não conhece, como que ela vai se orientar, para poder trabalhar com o cão. Ok. A próxima. A Rafaela pergunta: como faço para cadastrar no cão terapeuta igual você me indicou? O cão teria que ser adestrado ou mesmo sem ser adestrado, ele poderia ser cadastrado para Então, ter Rafaela, socialização. perfeito. O cão terapeuta, geralmente tem um treinamento, tem pessoas que fazem esse treinamento, mas eu não sei como é que funciona, tá? Isso foge um pouquinho do nosso escopo, então eu não entendo muito como é que funciona. Mas eu sei que tem pessoas que fazem treinamento, e geralmente são clínicas que trabalham com isso, clínicas de terapia que trabalham
com pet terapia, e aí fazem esse treinamento. Eu acho que o caminho mais fácil é você procurar aí na sua cidade, na sua região, alguma clínica que trabalhe com pet terapia. E aí eles podem te indicar aí um caminho, tá bom? Ok. A próxima pergunta. Como funciona o momento de fazer as necessidades fisiológicas do cão? Perfeito. Essa dúvida é boa. Existe um treinamento desde a socialização. Então, desde lá da socialização, desde pequenininho, a gente ensina algumas coisinhas básicas para o cão. Dentre essas coisas, essa rotina de banheiro. Então, tem todo um ritual de banheiro que a gente ensina para facilitar depois com a pessoa que ele vai trabalhar. Então, a gente vai, leva o cão lá no lugar que ele pode fazer, indica para ele que ali ele pode fazer. E aí, quando o cão senta para fazer, quando ele se abaixa, né, a gente vai, toca ali nas costas dele e pela posição a gente consegue saber se ele está fazendo xixi, se ele está fazendo cocô. E aí é só recolher. Mas esse treinamento vem desde filhotinho. É por isso que, como eu falei, é mais difícil depois treinar um cão adulto, por exemplo. Mas tem todas essas questões que a gente forma desde bebezinho. Ok, só um minutinho, por favor. Chegou mais Sim, uma claro. pergunta do Ander Viana. Voltando na interação com os outros cães, se a pessoa cega possui outro cão pet, a convivência é normal? É sim, é sim. Quando a gente faz a avaliação da pessoa, a gente vai considerar todos os fatores que envolvem a vida daquela pessoa. E um desses fatores vai ser se ela tem cães, gatos, enfim. Então, se a pessoa tem animais em casa, a gente vai buscar para ela um cão que seja associável com outros cães, né? Um cão que goste ali de ter contato com outros cães. E é claro que o cão dela também precisa ser sociável, né? Se for um cão agressivo, aí vai dificultar, né? Mas é possível, sim, essa convivência, não tem problema nenhum. Ok. As perguntas acabaram, mas está aqui, nós temos vários elogios, muito bacana, muito bem explicado. Parabéns, obrigada, Murilo. Está sendo muito esclarecedor. Parabéns ao Obrigado, intérprete. gente. Parabéns ao intérprete. A interpretação está impecável, muito bom mesmo. Gratidão à Escola do Legislativo pelas temáticas tão importantes. Gratidão por terem aceito o desafio de se tornarem mais inclusivos, né? Vamos ver se chegou mais alguma coisa. O Ander está dizendo muito bom, parabéns pela palestra, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat. Ó, a Lúcia fala, eu deixo o meu muito obrigado. Foi muito bom estar aqui e conhecer um pouco sobre esse tema muito importante e necessário. Ah, que legal, gente. Eu que Tá? agradeço vocês pela participação. Está sendo muito legal. Tá? Eu acho que é isso. Fique à vontade, Murilo. Tá? Quem quiser fazer, se você preferir que eles abram o áudio, fiquem à vontade também, da maneira que você achar por bem. Perfeito. Bom, eu sei que tem algumas famílias aí também, né? Algumas famílias socializadoras. Eu vi aí a Magali. Quero agradecer as famílias, aproveitar o espaço aqui, porque sem as famílias a gente não consegue fazer esse trabalho. Então, se hoje eu tenho um cão-guia, é porque lá atrás teve uma família que se dispôs, abriu as portas de casa para socializar um cão, né? Deu muito amor, muito carinho para cuidar da Badusca, que hoje está cuidando de mim. Então, sou muito agradecido aí às famílias. E o pessoal me pergunta bastante, né, sobre como é ser usuário de cão-guia. Geralmente eu falo muito da visão institucional, né, como funcionário do instituto, mas sempre me perguntam muito como é ser usuário de cão-guia, né? Para o Murilo, deficiente visual. E é uma loucura, assim. Cada dia eu me surpreendo mais com a Badusca.
cada dia eu entendo um pouco mais de como é ser usuário de cão-guia. Eu comecei a entender isso depois de ter recebido a Badusca. E eu acho que uma situação que mais me marcou foi... A gente estava uns 6 meses juntos já, trabalhando juntos. E eu estava saindo de casa para ir para o trabalho. E tudo normal, né? Mais um dia. E logo que eu saí do meu prédio, a Badusca começou a parar como se tivesse alguma coisa na minha frente. Ela andava um pouquinho e parava. Aí a gente tentou um treinamento, né, para essas situações. A gente vai, investiga ali com o pé, investiga com a mão, para ver se tem alguma coisa na frente. E não tinha. Aí eu olhava, não tinha nada na frente, pedia para ela continuar. Ela andava mais um pouquinho e parava. E eu tentando entender o que estava acontecendo, né? Eu pensando ali comigo, nossa, deu pau no cão-guia. O que está acontecendo? E a gente foi assim, eu tentando entender, ela não estava distraída com nada. Era um lugar que eu sabia que não tinha nada, eu sabia que era uma calçada reta, plana. E eu estranhando aquela situação, a gente foi assim, mais ou menos uns 300 metros. E lá na frente eu fui entender o que estava acontecendo. Uma das ruas que a gente teria que cruzar para chegar no ponto de ônibus, para pegar o ônibus do trabalho, estava alagada, porque tinha estourado um cano de esgoto. Então, o caminho que a gente teria que passar estava todo alagado. Só que no instituto não deu tempo de treinar a rua alagada. O que a Badusca sabia é que aquilo ia ser um problema e ela sabia me indicar o obstáculo. Então, no raciocínio dela, vai ser um problema, preciso mostrar para esse idiota aqui que tem um problema lá na frente. Não, ele vai se molhar todo, vai me molhar toda. Então, eu preciso mostrar para ele de algum jeito. E isso me emocionou demais, me marcou demais, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Porque não é uma coisa que foi ensinado para ela, né? Se tiver uma rua alagada, você vai ficar parando até ele entender. Não. Ela entendeu que seria um problema e estava me indicando como um problema. Então, é por isso que eu falo que o trabalho do cão-guia ele vai muito, mas muito além do treinamento do cão. O treinamento é básico. É para o cão entender o que a gente espera dele e entender que ele cuida da gente, que a gente está na mão dele, que a gente depende dele. O resto é carinho, é reciprocidade, é amor e cuidado mútuo. Então, eu cuido dela, ela cuida de mim, e é cuidado mesmo, é amor, é carinho, sabe? Então, é muito emocionante, assim, ver isso acontecendo, né? Viver isso, ter essa oportunidade. E cada dia, assim, cada situação, eu vou entendendo mais, né? Como é realmente ter um cão-guia. É ter um anjo de 4 patas ali o tempo todo, né? Cuidando da gente. Então, é surreal, incrível. Eu acho que tem mais perguntas aí, né, Erika? Temos sim, temos sim. Primeiro, o Murilo, é o Edu de Niterói. Parabéns pela palestra, muito Aí, competente. Edu, meu amigo. Sim. E a Rafaela fez uma pergunta. Qual o procedimento quando algum Uber ou ônibus, quando eles se negam a aceitar levar um cego, devido a ele estar com o cão-guia? Qual o procedimento quando se decorrer com essa cena para poder ajudar a pessoa? Perfeito, muito bom. Bom, a gente, infelizmente, né, acaba tendo alguns problemas aí no dia a dia, mesmo existindo já há mais de 15 anos a lei do cão-guia aí, que nos garante direito de entrar nos estabelecimentos, meios de transporte, né? Eventualmente a gente tem alguns problemas. O mais recorrente nos últimos tempos é transporte por aplicativo. Geralmente, quando acontece, né, não tem assim, um padrão, né, não tem um manual do que se fazer, é muito da pessoa, né, como cada um prefere agir ali. Tem gente que deixa para lá, chama outro, tem gente que reporta para a empresa,
tem gente que chama a polícia, né? Então, depende muito da pessoa. Eu, Murilo, costumo sempre anotar dados do veículo e, além de reportar para a empresa, eu sempre ingresso com uma ação judicial, querendo ou não, é um descumprimento legal, né? E eu não sei, eu penso que eu, como estudante de direito, se eu não brigar pelos meus direitos, como é que eu vou brigar pelos direitos de outras pessoas, né? É isso, Murilo. Nós não temos mais perguntas, tá? Fique à vontade. Aos participantes, nós pedimos desculpas. Foi realmente uma instabilidade da internet do nosso palestrante, do Murilo. Tá? Se eu puder ajudar de alguma maneira, nós estamos aqui disponível, a escola continua à disposição. E vamos combinar o seguinte: se ele tiver algum complemento para fazer, quando a gente enviar o certificado para vocês, a gente manda também um complemento, pode ser? A Escola do Legislativo agradece e continua à disposição. Um abraço a todos. Obrigada.